Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma atração do nosso RH Top 5 2025. Estamos aqui seguindo com a nossa trilha 2 de cuidado e bem-estar, e o tema da vez é o passo a passo para um programa de bem-estar realmente fazer a diferença. A gente está falando tanto sobre bem-estar, saúde, qualidade de vida nos últimos anos, um tema que vem dominando o mercado. Mas será que na hora de sair do papel para ação, as empresas estão conseguindo fazer o que é melhor? Bom, eu sou Bruno Piar, editor do Grupo Top RH, sou um homem branco de cabelo de curto para médio preto, olhos castanhos, barba e bigode curtinhos, em crescimento, por assim dizer. Estou vestindo uma camisa azul escura com uma blusa preta e atrás de mim há uma parede toda branca. E agora eu vou convidar a dupla que nos guiará para que a gente entenda melhor como, de fato, ter iniciativas de saúde mental que fazem toda a diferença. Eu começo apresentando a Karen Silva. A Karen é gerente de saúde mental no Zen Club. Zen Club indicado a categoria de solução de benefícios de saúde e bem-estar. Karen, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao SINC 2025. Olá pessoal, sou a Karen, sou uma mulher branca de cabelos longos, estou vestindo uma blusa de manga comprida preta com uma golinha azul, tenho olhos castanhos e estou muito feliz de estar aqui com vocês para esse papo que espero que seja bastante produtivo e agregador. Show de bola, com certeza será. Muito obrigado de novo. E seja bem-vinda também a Marília Roca, ela que é CEO da Funcional Health Tech, indicada à categoria de benefício medicamento. Marília, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Marília, cabelos pretos, médios. Também estou num fundo branco, como os demais. Muito animada para estar aqui com vocês, com o meu relógio Garmin, que eu uso para fazer ginástica todo dia, e pronta para uma conversa muito bacana. Show de bola, gente. Sejam todas muito bem-vindas. E bom, para a gente começar o nosso papo, então, temos o título da conversa, que é o passo a passo para um programa de bem-estar realmente fazer a diferença. Eu acho que a primeira pergunta já pode ser o nosso título, e eu vou começar por você, Marília. Existe um passo a passo? Receita de bolo, eu sei que não. Quando a gente está falando de saúde, qualidade de vida e da realidade das empresas, são tantos cenários, tantos panoramas, mas o que é universal que assim, os RHs, as lideranças não podem perder de vista para que, de fato, quando as ideias saírem do papel, elas saiam com um embasamento para que, na prática, exista pelo menos uma expectativa positiva daquilo realmente engajar, daquilo realmente ter resultado. Então, como que a gente trabalharia esse passo a passo, ou pelo menos os primeiros passos para isso? Perfeito. Como você falou, não tem uma fórmula única, né? Vai depender um pouco da área da companhia, número de colaboradores, mas no geral eu diria que existem alguns conceitos que têm que estar presentes num programa de bem-estar. O primeiro deles é que ele seja um programa e não uma ação pontual aqui ou ali. Então, essa longevidade, né, das ações da empresa ao longo do tempo é que permite o engajamento do colaborador e a profundidade do aprendizado dele, né, nessa trilha que a empresa vai criar para que ele busque o bem-estar. Segundo ponto, que é muito importante, é que a empresa tenha consistência na mensagem. Então as empresas gostam às vezes, né, de variar. Mudou o ano, agora vamos trocar o tema. E a gente tem que ter ao longo do tempo uma certa repetição, porque os colaboradores não conseguem participar sempre. Então, aquela mensagem de alguma forma precisa ser reforçada ao longo do tempo para que a gente tenha certeza que chegou a todos da mesma forma na organização. E por fim, eu diria que o pecado mais mortal dos programas é não medir o impacto e o resultado, porque a gente só gere aquilo que a gente mede. Então, acho que esses três conceitos, apesar de não serem exatamente uma fórmula de bolo,
eles aumentam muito a chance de um programa ter o impacto desejado numa organização. Ô, Karen, eu acho que um ponto muito legal dessa fala da Marília, né, quando ela fala de não ser uma ação, mas ser de fato algo contínuo, é que é algo que a gente vê muito no mercado, não só falando de saúde, mas de outras iniciativas como um todo, e muitas vezes parece que cansa em algum momento, que enjoa, ou então muitas vezes as empresas não têm a percepção de que é um trabalho que não vai ter resultado no começo. Acho que ainda mais o Zen Club, que trata tão diretamente com saúde mental, poxa, a gente está falando de ansiedade, de burnout, de depressão. Você não vai começar uma iniciativa hoje, no mês que vem tá todo mundo curado, perfeito, feliz, produtivo 100%, né? Então eu acho que passa muito por aí também do entendimento do quanto não é só um longo prazo, mas sim algo perpétuo, né, de trabalhar a saúde e nunca deixá-la de ter como prioridade, por mais que muitas vezes ela não seja tratada assim, né? É isso, acho que a Marília tocou aqui num ponto essencial, que é quando a gente fala de saúde mental em específico, e aí eu vou trazer um pouco aqui para o nosso cenário de atuação, a gente teve uma transformação, inclusive social, em relação a esse tema, né? Então, antigamente, o que é saúde mental? Era um recorte muito pequeno que se limitava muitas vezes a você faz terapia sim ou não. E à medida que a gente foi amadurecendo, né, as conversas, o entendimento acerca do tema, eu acho que as empresas também tendem a ter esse amadurecimento e essa busca por soluções que de fato sejam a médio e longo prazo. Então, se a gente realmente for pensar em trabalhar o tema de forma profunda e para que os resultados sejam sólidos, como a Marília bem trouxe também, né? É importante a gente acompanhar esses resultados. A gente precisa pensar em uma mudança de cultura. Assim como a gente passou por uma mudança de cultura social em relação ao tema, quando a gente fala em trabalhar isso dentro do cenário corporativo, a gente envolve de fato não só ações isoladas e pontuais, porque isso não muda a mentalidade, né? Isso tende a apagar incêndios. E não é essa a proposta, né? Então, acho que para uma mudança de mentalidade, para realmente que essas ações tenham resultados longínquos, é importante essa mudança cultural e que ela seja consistente, né? Então, acho que esse é o grande ponto de virada de chave aqui. Ô, cara, e entrando um pouquinho no mérito do Zen Club, né? Como que você trouxe esse ponto da cultura, e depois eu vou puxar também para funcional health tech. Como que a gente educa para transformar essa cultura? Porque a gente fala muito que a primeira questão, lógico, não romantizando, a gente sabe que é um ponto de todo negócio, é o custo. Então, é mais fácil você convencer quando você prova que a qualidade de vida e o bem-estar vão trazer mais resultados e produtividade. Então, não é só algo que estamos preocupados com a saúde. A gente tem que tocar nesses pontos. E outro ponto também é que é muito mais fácil você ter a alta liderança, a liderança, ou até o mesmo o RH envolvidos, quando dentro dessas áreas você tem pessoas que já tiveram alguma questão de saúde para tratar, para resolver, seja ela mental ou ocupacional. É muito mais fácil desenvolver a empatia quando você já esteve daquele lado. Então, como que a gente trabalha a cultura, principalmente em empresas que ainda são mais resistentes, a entender o impacto disso, que ainda tem muito aquele discurso de não tá feliz, não tá bem, tem 1000 pessoas lá fora querendo a sua vaga, então vira até quase uma ameaça para que você fique bem na marra. Então, como que a gente faz esse público entender a importância desse cenário, dessa mudança e dessa transformação cultural? Boa, eu acho que são dois pontos aqui, tá? Primeiro é a questão de o discurso da empresa precisa ser coerente com as práticas da empresa. Não adianta a gente ter um discurso de cultura de saúde mental se a gente, na prática, trabalha centrado em produtividade, por exemplo, e não olha para os impactos disso. Então, esse é um ponto. Mas eu entendi teu ponto, Bruno, que é justamente como que eu levo, né, essa transformação quando muitas vezes a empresa ela é centrada por indicadores, por métricas e por resultados, né? Então, como que eu trabalho saúde mental
quando muitas vezes a alta liderança ali está centrada em resultados. E eu acho que é aqui a premissa principal, assim, é trazer a liderança para perto, trazer a alta gestão para perto, para conseguir alinhar os valores da empresa com o objetivo em relação à saúde mental aqui, né? Então, primeiro a gente precisa entender que mudança de cultura ela exige tempo, que foi aquilo que a gente falou. Incorporar bem-estar na empresa inclui revisitar política, prática, gestão, trazer a liderança de uma forma mais preparada para perto ali dos resultados esperados. E eu vejo que a gente precisa falar a língua de quem toma as decisões para a gente conseguir implementar de fato mudanças que vão ser significativas no âmbito da saúde mental. Então, é possível eu falar de saúde mental sem falar de saúde mental, falando de resultados. Como é que eu reduzo o índice de afastamento da empresa? Como é que eu melhoro os resultados na minha pesquisa de clima através de iniciativas que promovam a satisfação das pessoas na empresa. Então, é possível eu trazer saúde mental atrelada a resultados para que eu consiga atingir quem toma as decisões e falar ali de métricas, indicadores e trazer desenhos muito claros do que eu quero atingir para só então propor as soluções ali que vão dar conta das demandas de saúde mental. Mas acho que aqui o grande pulo do gato é justamente a gente trazer a liderança para perto, ter as métricas muito bem desenhadas do que a gente quer atingir e planos de ação com clareza de como que a gente vai atingir aqueles resultados. E é aí que entra a promoção de saúde mental. Então, é através da implementação desses planos de ação que a gente vai atingir resultados. Aí você fala a língua da empresa e você consegue trabalhar em indicadores e resultados, que é o grande interesse ali corporativo. Ô Maria, eu acho que é quando a Karen traz esses pontos, né? Essa questão do plano de ação, todo esse processo para a gente promover uma mudança. E eu fico muito com a sensação, quando a gente está falando de alguns tópicos em específico, saúde mental, diversidade, inclusão, que talvez de certa forma a gente trate esses temas com uma complexidade que não precisaria existir. Será que é tão difícil, será que precisa ser tão difícil você promover uma mudança de cultura que traga a saúde física, mental, ocupacional, a saúde como um todo para dentro da sua rotina? Porque a gente fala muito dos custos também, mas às vezes as iniciativas estão na conscientização, na lembrança, nos e-mails, na conversa, nas dicas. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, do quanto que a gente pode ter uma cultura também de prevenção e não só de resolução, né, quando o problema já ocorre, e o quanto isso não precisa ser tão difícil, quanto isso não precisa ser tão caro, e que a gente consegue dar alguns primeiros passos de uma forma inclusiva, com toda a empresa participando, as pessoas podendo serem ouvidas e assim, dando ideias, compartilhando, estando junto nas iniciativas, e que isso não precisa ser uma dor de cabeça. Meu Deus, sou do RH, o que eu faço agora? Que programa que eu crio? Vai custar caro, uma fortuna? E não é assim, né? Não, não é. Eu acho que existe uma amplitude muito grande de possibilidades, né? Existe desde um programa de conscientização, como você falou, que é a companhia falar sobre temas de saúde, e eles hoje, de alguma forma, estão pautados pela sociedade. Se a gente pensar nas cores dos meses, se a companhia e o RH quiserem acompanhar só isso, a prevenção do câncer de mama, do câncer de próstata, o mês da saúde mental, quer dizer, existem tantos aspectos que podem ser tratados como campanhas de conscientização, e a empresa pode ter um papel desde levar informação em posters, e-mails, um papo num webinar. Existem maneiras muito baratas de fazer e pouco sofisticadas. O SESC, por exemplo, oferece para os seus associados programas em que eles vão e fazem uma tomada dos principais indicadores em exames de sangue de hemograma simples, e fazem uma medição a posteriori, né? Então, existe até como o RH medir com custo zero, por exemplo, para quem é associado a um SESC, esse tipo de
indicador de saúde física, né, das pessoas. No caso, né, do benefício farmácia, a gente consegue ir um pouco além em termos de medição, porque a gente pode dar para a empresa um painel, por exemplo, indicando se o consumo de, por exemplo, remédios para a saúde mental está aumentando, se está aumentando muito, se, por exemplo, o consumo de remédios para pressão alta está num percentual muito baixo da população daquela empresa, porque eu não sei se vocês sabiam, mas 30% da população mundial tem pressão alta. A gente fez recentemente uma campanha na Funcional de prevenção e de prevenção, né, para os efeitos dessa doença tão silenciosa. E a gente teve até diretor que se descobriu, né, hipertenso. Então, eu acho que a gente subestima o que nós podemos fazer com poucos dados, né, e como a gente pode agir como um agente de mudança, conscientização e de prevenção de problemas de saúde que vão impactar na sinistralidade do plano, que vão impactar na ausência das pessoas no trabalho, né? Na dificuldade da produtividade em equipes que ficam desfalcadas. Ou seja, eu acredito que as empresas possam atuar de uma forma muito transversal, com programas bastante simples e que já têm um impacto enorme na vida das suas populações. Bem interessante da sua fala quando você traz o benefício farmácia e a gente está falando de prevenção, é que eu acho que esse é um momento legal também para a gente quebrar alguns paradigmas, algumas crenças de que o benefício medicamento muitas vezes ele não é conhecido, ele não é tão amplo assim dentro como outros benefícios, como fala de transporte, de refeição. E eu acho muito legal que a gente tenha aquela visão, né, de que o benefício bom é o benefício que a gente está sempre usando. Mas quando a gente tem um convênio médico, a gente não quer sair usando o convênio médico. O seguro Claro. de vida, então, eu não vou nem falar. E acho legal do benefício farmácia trazer essa visão de que vocês, como parceiros das empresas, não é só a oferta de um benefício que o funcionário vai usar ou não e acabou, mas vocês também trazem esse lado educacional da prevenção, principalmente, né? Que, olha, o benefício ele vai estar disponível para quando o colaborador precisar, tem uma série de vantagens e tudo mais, mas vamos conversar um pouquinho da prevenção, do uso inteligente, do porquê que ele está utilizando. Então é muito legal também vocês terem esse papel conscientizador e que estimulam a prevenção aí internamente e também externamente, né? Exatamente, acho que a gente tem uma prerrogativa interessante com os nossos clientes de ajudá-los a fazer uma saúde mais estratégica, né? A, de fato, proporcionar ao RH a possibilidade de fazer gestão de saúde populacional. Quando a gente pensa que a população brasileira vai viver o maior, né, envelhecimento jamais visto no Uhum. globo, né? A gente vai sair de 32 milhões de idosos para 65 milhões de idosos em menos de 30 anos. Né? A população mundial nunca viveu isso numa determinada geografia. E isso vai mudar muito os nossos desafios nas companhias. Essa questão da saúde física e mental das populações que a gente toca nas empresas, seja dos dependentes, seja dos nossos próprios colaboradores, vai mudar muito de figura quando a gente olhar para a longevidade das pessoas, né? Ô Karen, eu trouxe para a Marília falar um pouquinho, né, desse lado educacional, de conscientização de lá. E eu queria saber um pouquinho também de vocês, porque o Zen Club, para a gente aqui no RH, nossa bolha e tudo mais, o Zen Club já é uma empresa super consolidada, em crescimento, mas a gente ainda vive um cenário de que muitas pessoas têm dificuldade no entendimento
de pontos de saúde mental. A gente vê o burnout, por exemplo, tanta gente que está entrando no burnout, que está ali na beirada do burnout e não sabe, porque talvez não tenha o conhecimento sobre o que é burnout, ou então porque a gente naturaliza aquela cultura de trabalho mais corrida, mais intensa, mais pesada. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse lado educacional de vocês, no sentido de que vocês trabalham com a saúde mental das pessoas, então, para que as empresas entendam a importância das terapias, dessa parceria de vocês nesse sentido, da ajuda de um psicólogo, de uma psiquiatra, enfim, esse processo médico também, essa parceria profissional, para que as pessoas entendam também que, olha, questões de saúde mental, vocês não estão sozinhos lidando com isso. É, por bem ou por mal, normal hoje em dia, então você tem a liberdade para conversar, para interagir, para procurar ajuda. Então eu queria que você trouxesse um panorama aí desse lado educacional interno e externo também de vocês sobre isso. Boa. Acho que esse ponto educação, inclusive, é uma das nossas frentes de atuação, né? Quando a gente fala em Zen Club, a gente não fala só de oferta do benefício para utilização para a terapia, mas a gente tem aqui uma frente que atua com treinamento, palestra e letramento mesmo, seja a nível de RH, seja a nível de liderança, ou seja a nível do colaborador na empresa. Porque justamente as coisas andam juntas, né, Bruno? Acho que quando a gente divulga e entrega um benefício de saúde mental para o paciente utilizar, muitas vezes ele não sabe nem por onde começar a busca, né? Então, uma parcela da população hoje, o que a gente vê como experiência já tem muito mais esclarecimento, já chega querendo uma abordagem específica, um profissional com perfil X ou Y. Isso a gente já percebe um amadurecimento na população e muito mais clareza na hora de escolher um profissional. Mas isso não é 100% dos nossos clientes. Então, a gente tem clientes aqui hoje, por exemplo, que é chão de fábrica, que quando você fala em saúde mental, o conceito é, poxa, mas eu tô bem, eu não tô maluco, para que eu vou precisar fazer uma terapia? Então, a gente também atua com essa frente de letramento, porque aí entra um ponto que eu trouxe lá atrás, né? Eu acho que oferecer saúde mental, oferecer qualquer benefício em saúde física também, né? Perpassa por uma mudança de mentalidade e de cultura. E a gente atua aqui muito próximo dos clientes nesse sentido de deixa eu sentar, e é muito comum a gente fazer esses pontos de contato, né? O time de saúde do meu cliente com o meu time de saúde aqui, para a gente entender onde é que estão seus pontos de dor, qual que é o perfil da sua população e o que a gente pode sugerir de solução para que quando a gente abra a plataforma e ofereça o benefício, ele seja bem utilizado e bem aproveitado por quem está aí na ponta. Então, isso passa também por um processo de letramento, que eu julgo como essencial. E aí entra num ponto também que você até questionou a Marília e ela bem trouxe, né? Não precisa ser caro, às vezes a solução de saúde que a empresa precisa não precisa ser cara. Pode ser uma coisa simples para que eu possa começar a introduzir o tema, né? E eu acho que vem muito mais da coerência e da frequência com que eu vou trazendo o tema para a discussão, até que eu chegue num nível de maturidade com aquela população, para que eles de fato consigam usufruir de todos os acessos e todos os benefícios que a empresa poderia oferecer de fato para eles, né? Então eu acho que a educação aqui, ela é essencial em todas as etapas do processo, desde o momento em que você vai introduzir um benefício de saúde mental, e é muito comum aqui na nossa prática, quando a gente vai fazer alguma implantação no cliente, no RH, o primeiro passo é, vamos divulgar que vocês vão ter acesso à plataforma, mas vamos divulgar através do letramento sobre o tema de saúde mental, para que vocês entendam como a solução que está sendo oferecida pode te ajudar de fato e como você pode utilizar de forma assertiva, porque senão não tem sentido, né? Fica só... E não é isso mais que os RHs e que as empresas buscam. Não é mais oferecer o benefício. É fazer, de fato, a gestão da saúde populacional. Então, se realmente não for efetivo esse letramento, a gente não vai conseguir fazer gestão da saúde populacional em conjunto. Nem o meu time aqui, enquanto Zen Club, e nem o time do cliente. Então, por isso que é um trabalho a várias mãos, que a gente tem a prática de atuar e tomar decisões em conjuntas, a depender justamente do perfil da população ali que tá contratando o nosso serviço. Boa. Meninas, uma última pergunta para vocês. Eu vou fazer essa pergunta para ambas,
aí a gente pode começar por você, Karen, e depois a Marília completa. Como essa conversa foi para a gente falar sobre estratégias para tornar os programas, as iniciativas mais efetivas, eu queria que vocês pontuassem um pouquinho o que está sendo inefetivo. Quais hábitos vocês, na experiência de vocês, no acompanhamento com os clientes, vocês estão identificando que talvez sejam feitos com maior frequência, com maior regularidade, mas vale dar aquele toque de que, olha, o caminho não é esse, é melhor a gente fazer de uma outra forma. Isso aqui pode funcionar por um curto período de tempo, mas depois vai deixar de funcionar. Enfim, que hábitos é legal a gente deixar para trás para que a gente possa focar no que realmente funcione? Bruno, eu acho que tem vários aspectos que a gente vai aprendendo também, mas eu acho que o principal aqui é a empresa, ela é dona daquele processo e eu acho que essa é uma gestão que precisa ser compartilhada, essa é uma responsabilidade que precisa ser compartilhada. E o que a gente vê muitas vezes na prática é o RH sendo o único articulador, o único responsável porque o RH é o responsável pelo benefício, né? Mas no fim das contas, a saúde, a gestão, as estratégias não vem só do RH, vem da estratégia corporativa como um todo. Então, o que eu diria é isso, assim, a gente começar a envolver as demais áreas da empresa para tomar ações mais diretivas e para que a gente consiga tomar as decisões com intencionalidade, não só tratar como um processo de oferta de benefício que é de responsabilidade de uma área. Eu acho que aqui vai muito além, né? A gestão, os resultados e a estratégia vão trazer benefício para a companhia como um todo. Então, não pode ser uma área, o dono, o responsável exclusivamente articulador. Precisa ser envolvidas as demais áreas da empresa. Acho que é uma dica de ouro para a gente fechar bem, né, Marília? Porque o que a gente vê aqui de empresa que, olha, RH, boa sorte, se vira, e se os números não forem bons, morre esse assunto, a gente nunca mais traz aqui, né? Acho que realmente esse compartilhamento de ações é muito mais do que fundamental, né? Eu vou corroborar com a Karen. Eu acho que tem um tema aqui muito importante de patrocínio da liderança da companhia, né? Como CEO, como é que a gente pode evitar aquelas incoerências que praticamente desacreditam o programa, né? Então a gente lança um programa de entrar em forma e a diretoria da companhia continua comendo batata frita e engordando a olhos vistos e não conseguindo tirar férias nenhum ano, né? Então acho que essas incoerências elas ferem muito o programa, porque qualquer programa de bem-estar precisa ter o patrocínio, né, dos líderes da empresa. E a outra coisa é quando a gente enxerga o benefício do RH como um centro de custo apenas e a gente não ativa o benefício, com medo do uso desenfreado, né? A gente acaba deixando o benefício na paisagem. E isso é um grande erro, porque aquele benefício ele existe para fazer uma gestão da saúde populacional. E quando a gente não torna ele mais visível, a gente perde a oportunidade de educar as pessoas sobre quando e como utilizar, e a gente não tem nenhum tipo de benefício na redução da sinistralidade ou do absenteísmo, enfim, dos problemas que a gente se propôs a resolver quando a gente adotou o benefício. Isso é mais comum do que parece. Eu tenho que dizer que eu não sou um case de sucesso na batata frita, tá? Então, para quem está nos acompanhando, não sigam o meu exemplo. E acho que realmente o fast food não ajuda muito com as métricas, né? Mas, enfim, só quis me expor para a gente terminar aqui o nosso papo. Karen e Marília, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Foi incrível a nossa conversa. Eu não sei para vocês, mas para mim passou muito rápido. Aliás, a gente tem que. Depois eu vou conversar com a nossa produção que esses episódios, essas atrações estão passando muito rápido, porque é um assunto que dá para a gente ficar aqui até amanhã traçando estratégias, falando sobre iniciativas, ideias, mas como a gente não pode
Então, muito obrigado a vocês duas. Parabéns pelo trabalho do Zen Club, da Funcional Health Tech. Parabéns pelas indicações ao top. E para você que está nos acompanhando, aqueles recadinhos finais. Já que estamos falando do top, aquela lembrança para que você não deixe de votar no Top of Mind de RH. Sempre gosto de reforçar que a votação está bombando, a gente está com o nosso recorde de colégio eleitoral, cada vez o top está crescendo mais, o RH está se engajando sempre mais a cada ano, mas ainda está faltando um voto muito importante, que é o seu voto. Então entra lá no site do top, faz um cadastro bem rapidinho. Se você for profissional de RH, você pode votar em quantas categorias desejar, e você ajuda a fortalecer ainda mais esse trabalho, toda essa comunidade que vem fazendo o RH ser cada vez mais protagonista ano após ano. Fica também o recadinho para que você continue acompanhando o Sim, que tem muita coisa bacana rolando nessa trilha, nas outras trilhas. Os temas estão bem quentes, bem diversos, então super vale você ficar ligado em tudo que está acontecendo por aqui, tá bom? Recadinhos dados, a gente se vê numa próxima atração e até mais, pessoal. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.